E partimos nesta altura para a análise aos temas que marcam o dia com a presença de Ricardo Batista Leite. Ricardo Batista Leite, muito obrigada por estar aqui nesta edição das 12. Vamos começar com a análise a esta situação grega que parece ou não estar mais próxima de um default. Boa tarde, Tânia. De facto, é preocupante aquilo que se está a viver neste momento na Grécia. Aquilo que nos fazem chegar as notícias de Bruxelas é que as negociações e as reuniões que têm havido, particularmente com os principais credores europeus, não têm corrido bem, não tem havido uma aproximar de posições e isso levanta, de facto, a possibilidade de um default, da incapacidade da Grécia poder pagar os 1.600 milhões de euros que deve no final do mês ao FMI. É preciso não esquecer que é destas negociações que está dependente a libertação da próxima tranche, pouco acima de 7 mil milhões de euros, que seria fundamental não apenas para a Grécia poder cumprir com as suas obrigações internacionais, mas também as suas obrigações internas. Ou seja, estamos perante um país que está à beira de um colapso. Mas as negociações, que já duram há imenso tempo, via-se ali a meio caminho que as coisas pareciam estar bem encaminhadas, com uma ou outra diferença, naturalmente, de pensamento e também em relação a metas relativamente ao estudante primário e uma ou outra metas que saíram também na comunicação social, mas parece que agora o agudizar de posições tomou lugar nesta última fase das negociações, que parecia ser precisamente o momento mais crítico para se aproximarem. O que é que aconteceu, entretanto? Quem é que se afastou de quem? Eu concordo, porque quando nos recordarmos há cerca de um mês atrás, houve uma mudança de liderança da parte da Grécia, de quem estaria a negociar com os credores europeus. Portanto, houve um afastamento, digamos assim, do Ministro das Finanças grego, Varoufakis, e houve um grupo técnico que assumiu, de certo modo, essa liderança, e houve, de parte do Primeiro-Ministro Alexis Tsipras, uma moderação do discurso, e, de facto, tudo fazia entender que iríamos ter um acordo. De repente, uma ala mais radical, podemos chamá-la, do Syriza, assume na Grécia uma posição mais extremada. O próprio Ministro das Finanças, Varoufakis, diz: eu não fui afastado, eu continuo a liderar o processo negocial. E Tsipras vê-se numa posição complexa, porque eu acho que houve um momento em que ele percebeu que teria que ceder em parte para conseguir manter a governabilidade da Grécia. Agora, eu acho que também ele já chegou à conclusão que, eventualmente, com o partido como ele tem, com as promessas que fez, já percebeu que, cumprindo com as regras internacionais, não são, de modo algum, passíveis de serem cumpridas. Com alas radicais que pretendem voltar à visão do não pagamento de dívidas. Precisamente, há aqui uma ala radical do Syriza que defende o default, um semelhante ao da Islândia, criando um banco mau, fazendo todas as condições como aconteceram na Islândia. Até que ponto é que a Grécia conseguiria sobreviver dessa maneira, voltando ao dracma? Pois, e ainda hoje ouvimos Varoufakis a dar uma entrevista a dizer porque é que não voltamos ao ponto zero e afinal assumimos que todos estes meses de trabalho não serviram para nada e que estamos todos errados e vamos dar um passo atrás. Ele diz mais, diz que nunca é tarde para assumir o erro e que a Comissão Europeia e todas as pessoas que desenharam os programas de austeridade estão errados. Mas quem tem que assumir nesta fase o erro, a meu ver, é o governo grego, que tem colocado o país numa situação de tensão, com taxas de juros a disparar, com quebras em bolsa, com o descrédito absoluto do país perante os credores internacionais e perante o mercado internacional e perante os seus parceiros que estão aqui para poder encontrar soluções na União Europeia, comprometeram toda a credibilidade da Grécia. E com isto, nós sabemos aqui em Portugal, quando os governos são irresponsáveis, quem paga é sempre o povo. De uma forma ou de outra. E é isso que vai acontecer na Grécia. Têm pago muito e vão pagar cada vez mais. E quanto mais tarde for a Grécia demorar a encontrar-se com a realidade e a tomar uma decisão definitiva sobre o que é que quer fazer, pior vai ser para as próximas gerações. Vale a pena ter muitas expectativas em relação a este Eurogrupo ou espera mais do mesmo? Eu espero, sinceramente, que de duas uma. Ou o governo grego quer encontrar uma solução e a reunião do Eurogrupo pode ter, de facto, frutos, ou, se não querem encontrar uma solução, estão disponíveis de fazer a política terra queimada, poderem ser afastados como vítimas de um sistema e poderem ter este discurso político. Agora, se o fizerem, é de uma profunda irresponsabilidade e enterra o povo grego para uma situação que eu devo dizer que tem contornos
completamente imprevisíveis. Isto pode depois abrir a porta para o default, pode abrir a porta para a saída da Grécia do euro, e isso pode depois ter consequências não apenas para os gregos, como para a União Europeia. Aí eu penso que Portugal poderá ser afetado negativamente, assim como outros países na zona euro com economias mais frágeis. Apesar de Portugal estar neste momento numa fase de crescimento, é um crescimento que ainda precisa de ser sustentado, ainda de uma economia frágil que terminou há um ano atrás o programa de reajustamento e, portanto, eu vejo com profunda preocupação o que se está a passar na Grécia. Eu espero que o governo grego compreenda o que está em jogo, que assuma as suas responsabilidades em nome do povo grego, porque o povo grego quer continuar no euro, já o disse já depois das eleições nacionais em que elegeu o Syriza, que cumpram aquilo que o povo quer, que é encontrarem uma solução que salve a Grécia da bancarrota e que encontre uma solução para o futuro, para as próximas gerações. Ricardo, relativamente ao tema TAP, o assunto está resolvido por agora, pelo menos decisão tomada por parte do Governo, mas a procissão parece ainda ir no adro, com o PS a dizer que se for Governo pode reverter este negócio. Fica descansado com estas declarações? Aquilo que aconteceu a semana passada creio que tem contornos históricos, porque é preciso não esquecer que o processo de privatização da TAP iniciou-se em 1997, aliás, sob o governo de António Guterres. E na altura, recordar-se-á da questão da Swissair e da tentativa de privatização, em que na altura já foi dito que era inevitável a privatização da TAP. Envolvidos quase 20 anos, aqui nos encontramos, em que finalmente é encontrada uma solução, numa situação muito pior, em que a situação da TAP para encontrar concorrentes interessados em comprar a TAP foi muito mais difícil, em que encontrar um preço justo foi ainda mais difícil, porque é preciso não esquecer que a avaliação, soubemos hoje pela imprensa, que a avaliação das duas principais consultoras internacionais que fizeram uma avaliação de valor de mercado da TAP, davam os dois valores negativos de várias centenas de milhões de euros de valor de mercado. E, portanto, o Governo conseguiu vender uma empresa com um passivo superior a 1.000 milhões de euros e ainda conseguir ter um encaixe direto baixo, mas ainda conseguiu um encaixe direto. Conseguiu uma promessa de investimento, trazendo 53 novos aviões para a frota, mantendo o hub em Lisboa, portanto, a sede de negócios, o cérebro da TAP, e, portanto, a nossa imagem de marca continuar durante as próximas décadas em Lisboa, ter como principal acionista um empresário de sucesso português e trazendo alguém que tem uma forte experiência na área da aviação. Eu creio que isto são factos inegáveis e que, olhando para todo o processo, e devo dizer, lamentando o facto de se terem perdido múltiplas oportunidades ao longo dos 20 anos, em que a TAP estava numa situação financeira menos grave e que poderia ter sido vendida de outra forma, dentro destas circunstâncias, o Governo acho que encontrou uma solução muito acima até do que aquilo que poderia ser expectável face à situação grave em que a TAP se encontrava enterrada. Devo compreender que não acha que o negócio é bom, mas é o negócio menos mal possível. Eu acho que, do ponto de vista da situação em que a TAP estava, aquilo que o Secretário de Estado disse é absolutamente verdade. É um sucesso em toda a linha, na medida em que, com a situação que o Governo encontrou, fez muito para além daquilo que todos esperavam. E, portanto, nesse aspecto, eu creio que o Governo honrou o seu compromisso. Por outro lado, e indo à sua questão sobre o Partido Socialista, eu já não sei o que pensar, porque o deputado Rui Paulo Figueiredo, que é quem tem sido o porta-voz de António Costa sobre este tema, mudou de posição desde o primeiro dia. Todos os dias tenho visto uma posição diferente. O Partido Socialista, no primeiro dia, era absolutamente contra e dizia que tinha que haver uma reversão absoluta do processo. No dia a seguir diz, é uma reversão do processo de modo a que o governo português fique com pelo menos uma maioria, uma participação maioritária de 51% da TAP. Sendo que teriam que inventar alguém que quisesse investir o dinheiro que estes senhores estão a investir e não terem qualquer poder de decisão sobre o futuro da empresa. Depois, no Expresso da Meia-Noite, vi o mesmo representante do Partido Socialista a dizer, nós não dissemos que queremos reverter a decisão, queremos analisar a decisão. E hoje na TSF ouço o mesmo deputado dizer, não, ninguém põe em causa o negócio, o que está aqui em causa é o secretismo e a falta de transparência como o Governo tem feito. Agora, isto é impossível. É impossível lidar com um partido que não sabe o que quer e que é o principal partido da oposição, que tem responsabilidades enormes. Se tem uma posição, que o assuma.
mas que uma assuma de uma vez por todas. Agora, não podem dizer uma coisa e ver como é que o povo reage para no dia a seguir ir ajustando. Porque a razão pela que o Partido Socialista tem dia após dia moderado a sua posição é uma só. É que já perceberam que o povo português não está disposto a ver o dinheiro dos seus impostos a ser enterrado nos prejuízos de uma linha aérea, seja ela a TAP ou outra qualquer. Que entendem que o Estado português deve servir para cumprir as suas obrigações. Era isso que ia acontecer em qualquer das outras soluções que restasse? Aquilo que iria acontecer. Ia tudo ser feito capitalização da TAP com o dinheiro dos portugueses? Aumento de impostos? Forçosamente. Mas mais grave do que isto. Basta vermos o exemplo da Alitalia. E é preciso dizer que todas as linhas aéreas portuguesas, a TAP era a única que tinha participação 100% do Estado no momento em que foi feita a privatização. Mas aquilo que iria acontecer, e o caso da Alitalia eu acho que é paradigmático, é que nós, para podermos injetar capital, portanto, dinheiro dos contribuintes oriundo dos impostos, não há outra forma, teríamos que apresentar à Comissão Europeia um programa de reestruturação da empresa. O que implicaria diminuição do número de rotas, desinvestimentos, implicaria provavelmente venda de ativos, incluindo aviões, para conseguir manter a empresa viável e, acima de tudo, uma redução de pessoal. Uma TAP mais pequena? Uma TAP mais pequena. Em toda a linha? Basta ver a Alitalia despediu 3.000 funcionários para poder injetar capital nacional. E o que é que aconteceu a seguir? Privatizaram na mesma uma Alitalia metade da dimensão. À parte dessa situação, deixe-me perguntar-lhe diretamente, se o PS mantiver esta ideia de que pode desfazer o negócio, pode mesmo ou não? O que é que está escrito? Quais são as garantias que tem o Estado português relativamente a este negócio? Aquilo que nós sabemos é o que tem vindo na imprensa, portanto, eu desconheço o teor da cláusula e, portanto, isso teremos que aguardar para saber o conteúdo e o Ministro da Economia irá certamente ao Parlamento e é uma das questões que será certamente esclarecida. Agora, aquilo que me parece claro é que, e cada vez mais, com toda a franqueza, é que o povo português já percebeu que tem aqui uma de duas opções. Ou é escolher uma linha de continuidade, de rigor na forma da gestão dos dinheiros públicos e da causa pública, ou ir por este caminho do Partido Socialista. Eu estou plenamente convicto que em setembro, outubro próximo, nas eleições legislativas, será o PSD-CDS a ganhar as eleições e, portanto, este problema não se colocará. Última pergunta, muito, muito rápida. Cavaco Silva disse, creio que foi este fim de semana, estar muito aliviado com este modelo que foi encontrado. É uma colagem direta do Presidente da República, este modelo encontrado pelo Governo ou não? Eu acho que o Presidente da República tem tido ao longo dos seus mandatos críticas ao Governo, mas também tem sabido, de uma forma racional, apresentar aquilo que são soluções boas e possíveis e de realçar aquilo que é o interesse nacional. Como eu tentei transmitir na minha exposição, é que, e na análise que faço do negócio da TAP, a venda da TAP, nas condições em que foi o melhor negócio possível e qualquer outra solução iria ter encargos sociais com despedimentos, iria ter uma redução da dimensão da empresa da TAP, que é uma empresa que diz muito a todos nós portugueses, iria eventualmente representar o downsizing e eventualmente o desaparecimento da marca como a conhecemos. Eu penso que o Presidente, quanto muito, estava a defender o interesse nacional. Aqui fica. Ricardo Batista Leite, muito obrigada pela análise e reflexão. Até à próxima semana. Até à próxima.